Falando em candidatura, o presidente Temer admitiu publicamente hoje que cogita se lançar à reeleição, né? Ele afirma, bem, todo esse movimento já vem há alguns dias, mas hoje ele afirmou que ainda não tomou uma decisão sobre o assunto, mas acrescentou que a sua candidatura não é improvável. Disse também que o tempo dirá o momento em que essa definição será feita. As declarações foram dadas após um almoço em homenagem ao presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Apesar de tímido, esse é o comentário mais enfático feito pelo presidente até agora sobre o assunto. Vera, vai ou não vai? Ele hoje vai, mas ele usou uma palavrinha-chave aí para a decisão dele, e é uma palavrinha-chave que eu escrevi já há algumas semanas: tempo. Ele tem tempo, vai usar o tempo e tem mais tempo que os demais, porque ele não precisa mudar de partido, porque ele não precisa se desincumbir da presidência e porque ele pode contar com avanços que virão aí a partir de agora. Hoje eu ouvi uma coisa importante de um economista que eu acho que é algo para a gente pôr na nossa equação aqui. Assim como aquela decisão de liberar as contas inativas do FGTS jogou um bom dinheiro em circulação ano passado, teve influência na volta do consumo. Esse ano tem uma decisão que não está muito no radar dos analistas políticos, que é a que começa a jogar na conta das pessoas os acordos dos planos Collor, Bresser, Verão, etc, etc, etc. Então vai pingar dinheiro na conta, Patrick, daqui até a eleição. Isso costuma ser um fator para as pessoas se acalmarem e terem o tal do se sentir bem, né? Você se sente bem e vai votar de uma outra maneira. O presidente conta com esses pequenos sinais de melhora na economia para ser minimamente viável, não para ganhar. Atenção, ninguém aqui acredita que Michel Temer vai ser reeleito. Não, nenhum. Acho que só se pingasse dinheiro extra na conta das pessoas, elas descobrissem uma conta na Suíça ou em Caimã, para esse efeito existir. O que eu estou dizendo é que ele pode ser um candidato para não passar vergonha ali. Não ter vergonha de ser candidato e não ser um candidato tão ruim a ponto do seu partido falar: Temer, esquece que a gente vai aportar o nosso barco aqui nesse outro porto que é mais seguro. Então é disso que se trata, nunca de vencer a eleição, tá? A gente aqui não é poliana que acredita numa coisa como essa. Vi que você estava concordando aí, Andreasa. Não, se pingar na minha conta aí, a gente vota. Que é isso, André? Que é isso? Falando... Esse é um programa, tem uma dose de gracejo, né? Claro. Já estão dizendo que tá pingando na minha conta. Foi ironia, pessoal, foi ironia. Então, é só deitou, como é que é? Como é que é aquele ditado levou a fama, deitou na cama? Como é que é? Tipo isso. Sei lá. Mas é o seguinte... Deitou na cama, levou a fama. Dúvida não, de que... contrário. Eu acho que, né? Deita na cama... mas tá... Faz fama, deita na cama. Tá entendido. Faz fama, deita na cama. É isso aí. É isso aí. Então o lance é o seguinte: não tenho dúvida de que o tempo só quem tem um tempo a seu favor em termos eleitorais é o Temer, não precisa se descompatibilizar. Nesse período ele vai testar vários cenários ao mesmo tempo. Sem dúvida, não pode dizer que não será candidato, porque se esvazia politicamente de maneira precoce. Precisa estimular essa ideia ao máximo. Acho que ele não será candidato, mas essa série de penduricalhos, inclusive que podem resultar em percepção melhor do cidadão, né, sobre suas possibilidades, sobre sua vida, né, pode gerar uma condição de bem-estar que façam não que o Temer, mas que o governo Temer, eu tenho falado aqui sobre isso, se torne um grande eleitor para 2018. Em algum momento, o presidente vai ter que fazer um cálculo sobre a sua vida pós-governo, né? Como será a minha vida? Ele não vai ter mandato. Como será a minha vida depois da eleição, a partir de janeiro de 2019? Aí ele vai avaliar o cenário dos candidatos viáveis, de pensar os graus de inferno em que sua vida se tornará, né? Se o PT for eleito, por exemplo, se o Bolsonaro for eleito, auditoria das contas, exposição, Estado quebrado, processos contra ele, Ministério Público ativo, e buscar um cenário real em que talvez ganhe uma embaixada, por que não se tornar ministro do Supremo, não ser investigado, não tem mais ter suas idade, contas... ele não pode ser nomeado para o Supremo.
Tem razão, já não tem mais idade. Mas vocês entenderam o espírito da coisa. Pensar num lugar em que, inclusive, acreditem, ser tratado como estadista, aquele que fez as reformas. Isso, em algum momento, o mundo real imporá, ele terá de tratar sobre esse futuro dele. Daí porque não acredito que se lance numa aventura. É mais provável, na minha avaliação, que o governo não tenha um candidato saído de sua costela, que não acho que vai apoiar, por exemplo, formalmente a chapa do Geraldo Alckmin, mas não apoiar, nesse caso, é apoiar. Vai lá, Madu, e daí você já chama o nosso último intervalo aqui, vai lá. Sim, senhor. Não, é um sonho do Temer. Eu acho que a grande preocupação do Temer o sonho ele é ser candidato, né? É óbvio que ele não se elege. Agora, o pesadelo dele, ele sem mandato, ele vai perder o foro privilegiado e ele vai ter que se entender lá com o Rodrigo Rocha Loures como é que vai contar essa história toda, só isso. E em seguida, nossos comerciais, por favor, Reginaldo.